Hoje nós iniciamos a terceira conversa, sobre o tema ser amigo de Deus. Semana passada nós abordamos que nós temos que aborrecer o pecado. E Provérbios 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Muito bem. Hoje eu quero tratar sobre algo que nos incomoda na nossa comunhão de sermos íntimos de Deus, que é a condenação. Quem nunca se sentiu condenado, acusado? O texto bíblico de 1 João 3,18 em diante diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. E assim então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração não se sente seguro na presença dele. Que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Olha que interessante. Esse texto bíblico fala do coração, acusar ou não acusar. Cristo morreu por mim e por ti naquela cruz, para que nós fôssemos livres da condenação e da culpa do pecado. E assim, se alguém está em Cristo, diz o texto de Romanos, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o outro texto diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Uma das coisas antigas que tem que passar na nossa vida é sentir culpado e condenado. Eu não posso mais me sentir condenado, culpado por aquilo que eu confessei. Se eu confessei, abandonei o meu pecado, eu não posso mais. Então, nesta série que nós estamos falando de ser amigos de Deus, nós temos que entender que Deus nos tira da condenação, nos tira da culpa do pecado. E assim nós somos livres, amados e perdoados pelo nosso Senhor. E o texto que nós lemos, ele nos ensina muitas coisas. Se você sente condenação com muita frequência, tem alguma coisa que está errado na tua fé. Se você continua se sentindo rejeitado, abandonado por Deus, alguma coisa na tua relação com Deus está errada. Ou você não confessou, ou você confessou e não está crendo no perdão que Deus te deu. Você tem que crer que Deus te perdoou, mas você também tem que se perdoar. Qual é a saída para isso? A saída para isso é o que a Bíblia diz. E assim, é assim então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Como? Através do conhecimento da verdade de Deus, que nos liberta de todos os nossos sentimentos de condenação. Quando o diabo vier te condenar, te acusar, e a Bíblia diz que ele é um acusador, pegue e mostra para ele: ó, tá aqui, ó,
Tu está com xerox das minhas falhas. O verdadeiro está aqui comigo, banhado e lavado no sangue de Jesus. Sim, reconheço que eu sou um pecador, mas agora eu sou um pecador, que eu nasci de novo. Eu creio na verdade, eu creio naquilo que Cristo fez por mim naquela cruz. Retira-te, não te pertenço mais. Eu fui perdoado, eu fui justificado, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Teu coração não pode ser um coração que não tem paz, que se sente condenado e acusado todo dia. A obra de Jesus foi, é e sempre será completa em favor de todo pecador. Cristo Jesus, escute bem isso, Ele me limpou e te limpou de todo o pecado. Nós temos que crer nesta verdade. Se não fosse assim, ninguém poderia chegar a Deus. Ninguém poderia desfrutar de estar na presença do Senhor. Ninguém poderia ser íntimo de Deus, amigo de Deus. E não tem pecado grande, pecado pequeno. Todo pecado traz a morte. Mas a obra que Cristo fez foi uma obra completa. Assim como por um só entrou o pecado no mundo, por um só também entrou o perdão, a justiça. Por meio de Cristo, eu me torno santo na presença de Deus. Então você tem que confessar diariamente os teus pecados, e eu também, mas nós temos que confessar diariamente a verdade de que Ele nos libertou da condenação e da culpa do pecado. Que Deus te abençoe, fique firme nesta verdade e vá em frente.